Mairovich, quero aproveitar sua presença aqui, teu conhecimento jurídico, para trazer um outro assunto que também está em debate hoje, está na nossa pauta, que tem a ver com os ataques misóginos, machistas, que a ministra Gleisi Hoffmann vem sofrendo, né? E o último deles é extremamente grave aí. O presidente do Senado, inclusive, está muito bravo com isso, Davi Alcolumbre, disse que vai processar o deputado federal Gustavo Gayer pelas declarações machistas contra Gleisi Hoffmann. Vamos ouvir o que ele falou ontem. A gente vai estar na mão dos advogados para analisar o que é possível fazer. Mas vocês estão avaliando representar, então, o Gayer por causa dessas declarações? Fortemente. O Supremo pode É o caso de perda de mandato? O senhor entende? Não sei. É o caso de cassação de mandato? Não sei, estou avaliando com os advogados. Ele falou que está avaliando com os advogados. Vamos ao caso que realmente aconteceu. O deputado Gustavo Gayer colocou nas redes sociais, escreveu no Twitter, lá no X, se o deputado Lindenberg Farias, que é o líder do PT na Câmara e companheiro da ministra, se ele aceitaria que Lula a oferecesse para Alcolumbre como um cafetão oferece uma garota de programa. Tá aí o post que ele fez e tá lá. O deputado também sugeriu depois que Gleisi, Lindenberg e Alcolumbre formariam um trisal. Depois ele apagou essa última mensagem do trisal, mas a primeira ele manteve, falando ali, comparando a Gleisi a uma garota de programa. Depois dessa ameaça do pedido de cassação, Gustavo Gayer conversou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e mandou um áudio para o senador Davi Alcolumbre para ele esclarecer os fatos e falou: estão atacando ferozmente o único parlamentar que defendeu a ministra no plenário, como se estivessem extravasando agora a raiva de terem ficado em silêncio ontem, passando pano para o Lula. E agora querem fingir que estão defendendo Gleisi, foi o que ele disse também, o deputado Gayer. Vamos lá, professor Mairovich, essas falas do deputado federal podem acarretar em algum processo contra ele? Olha, eu vou fazer uma preliminar até para provocar o Thales e o Josias. É muito simples e lamentável com relação ao senador Alcolumbre, lamentável que ele fale o seguinte: vamos processar, quer dizer, vamos buscar a justiça. O que ele está dizendo? Vamos buscar algo fora da nossa casa, fora do Senado. O que ele tinha que jogar com toda a força é no Conselho de Ética, porque esse tipo de cafajestada, esse tipo de crime contra a honra, deveria ter, sim, uma resposta dentro do próprio Senado, pelos próprios pares, sem prejuízo de se buscar a justiça. Mas o que ele falou em termos de Conselho de Ética? Se disse lá atrás, isso vai para o Conselho de Ética. Não, isso tinha que ele já estar se movimentando perante o Conselho de Ética e tomando aí medidas urgentes, quer dizer, dentro da sua própria casa. Isso nós não estamos vendo. Nós estamos vendo um discurso barato de que vamos processar, ele atacou a honra, quer dizer, um discurso do óbvio, né? Do óbvio, o Lulante até. Então ele vai estar buscando caminhos, o que ele tem que insistir dentro da própria casa, buscar até, se for o caso, e é o caso, uma suspensão imediata, cautelar para um cafajeste desse naipe, que é senador da República, o que envergonha o Brasil. Falou e disse. Professor Mairovich, obrigada pela sua participação hoje aqui. Qualquer novidade a gente te liga. Um beijo, bom final de semana. Não esqueça que eu provoquei os dois com relação ao Conselho de Ética. Fica ligado aí que eles vão responder. Fora, tá? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, um abraço. Ele cutucou. Vai lá, Josias, ele te provocou, agora responde. O que você achou aí dessa história, né? É muito vergonhoso, né, o nível, né, do nosso parlamento. É bastante vergonhoso, Fabiola. Você sabe que o parlamento é uma coisa, o botequim de uma birosca é outra, né? E nesse caso específico, qualquer botequim de periferia de grande cidade no Brasil tem uma aparência mais higienizada e mais interessante do que o Congresso Nacional.
muito impressionante que um personagem como esse, Gustavo Gayer, percorra os corredores do Legislativo impunemente. Isso é um linguajar de quinta categoria, né? Não se espera de um parlamentar um linguajar desse tipo, né? Ele insinua que primeiro, ele trata a Gleisi como prostituta e diz estar defendendo a ministra. Em segundo lugar, ele desrespeita as relações da Gleisi com o marido dela, o companheiro dela, o Lindbergh Farias, e diz que insinua que eles compõem ou podem compor um trisal com Davi Alcolumbre, e aí, covardemente, ele tira a postagem. Então, além de irresponsável, ele é covarde, porque morde, depois retira, e estava, nas últimas horas, tentando fazer contato, mandou áudiozinho para o Davi Alcolumbre, tentando se explicar, esteve com o Hugo Mota, presidente da Câmara, também para tentar contemporizar. Então, ele é valentão de rede social, mas um covarde em privado. E, como disse o professor Mairovitch, Fabíola, um personagem como esse não é digno de representar quem quer que seja no parlamento. E o Davi Alcolumbre trata o personagem com uma dose de hipocrisia. Fala, meus advogados estão analisando. Ora, é preciso que o advogado diga o tratamento que deve ser dedicado a este personagem, esse Gustavo Gayer. O Alcolumbre, além de presidente do Senado, ele é também presidente do Congresso Nacional. Então, ele deveria representar contra o deputado junto ao Conselho de Ética da Câmara, articular, ele é uma pessoa tão bem articulada no Congresso Nacional, ele se articula para restaurar o orçamento secreto? Não pode se articular para cassar o mandato de um deputado indigno? Pode, se quiser pode, mas ele deixa no ar. Ele parece ameaçar, Fabíola, com a intenção de que o Gustavo Gayer lhe faça a corte, que o Gustavo Gayer vá pedir desculpas em privado por aquilo que ele disse publicamente. Então, também não é um comportamento digno esse do Davi Alcolumbre. Ele deveria dar ao deputado o tratamento que ele merece. E qual é o tratamento que merece um deputado como esse? A cassação do mandato. Também concorda, Otales? É preciso cassar o mandato de Gayer? Como é que você viu essas falas dele nas redes sociais atacando a Gleisi? Fabíola, o primeiro deputado a ser cassado foi o Barreto Pinto, por quebra de decoro. Uma coisa é livre expressão e outra coisa é quebra de decoro. O Barreto Pinto foi cassado porque quebrou o decoro ao posar para uma foto de cueca samba-canção. Isso, para os parlamentares da época, acho que foi em 1949, foi considerado uma quebra de decoro parlamentar. Não pode o parlamentar se comportar dessa maneira. É diferente a quebra de decoro da livre expressão que os deputados devem ter para falar mal de fulano, beltrano ou cicrano. Os bolsonaristas conseguiram misturar a liberdade de expressão com a quebra de decoro, de tal forma que você pode ter uma atitude machista dessa e eles falarem que é liberdade de expressão, como o Gayer está tentando dizer, está tentando se defender. Não é liberdade de expressão, é quebra de decoro, é outra coisa. Ele está tendo uma atitude absolutamente machista que não cabe num parlamentar. Não cabe esse tipo de agressão machista ou racista, por exemplo, não cabe a um parlamentar. Aí não é liberdade de expressão, é quebra de decoro. O que eu apurei também é o seguinte, conversando com bolsonaristas, é que até entre os bolsonaristas, eles estão irritados com o Gayer e achando que ele exagerou. Por que eles estão irritados com o Gayer? Porque o Gayer está colocando em xeque essa questão. Ele está demonstrando que tem limite entre a quebra de decoro e a liberdade de expressão. E que os parlamentares, o parlamentar, nesse caso, está quebrando o decoro. E outros que têm atuado, outros bolsonaristas, que têm usado a defesa da liberdade de expressão como para poderem quebrar o decoro,
e ficam preocupados. Você vê o caso do Daniel Silveira. Daniel Silveira ameaçou matar, ameaçou agredir ministros do Supremo. Aquilo não é liberdade de expressão, aquilo é quebra de decoro de um parlamentar. Essa que é a diferença que os bolsonaristas têm conseguido misturar há alguns anos, já vem fazendo isso, essa mistura entre o conceito de liberdade de expressão e quebra de decoro, que agora essa atitude do Gaia mostra a nu, coloca a nu, e o Alcolumbre bem poderia imediatamente abrir processo contra isso. O problema é que os parlamentares têm caído nessa armadilha da mistura entre decoro e quebra e liberdade de expressão. Então, eles, por terem caído nessa armadilha, têm evitado julgar nos conselhos de ética da Câmara e do Senado os parlamentares por quebra de decoro. Agora vão ter que colocar essa questão, porque o presidente do Congresso foi agredido com quebra de decoro. Não por quebra da liberdade de expressão. Não, por quebra de decoro.